dia. Vou fazer mais uma parábola para vocês, né? Deixa eu ver ela aqui. Marcos 14. Ela não é grande não, mas vou soltar ela inteira para vocês. Bora lá? Bora ver. Eu acho que eu vou soltar duas parábolas para vocês, mas eu vou primeiro soltar aqui o que o Senhor pediu, né? Ó. Bom domingo, bom repouso, bom descanso para nós, né? Então, o que é que eu vou soltar para vocês, ó? Marcos 14, começando do primeiro versículo. E dali os 2 dias irá a Páscoa e a festa dos pães, azimos e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderem com dolo e o matariam. Então, aqui já está dizendo que ele estava planejando a morte do Senhor, né? Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Eles meditaram em tudo, né? O povo em Israel, né? Aquela descendência, que é onde o nosso Salvador nasceu, né? Estava tramando a morte do Senhor, mas estava dizendo que não poderia fazer o que? A morte dele na Páscoa, né? Que aqui está dizendo a Páscoa. E estando eles em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão e glória a Deus, e o leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com ungido de nardo puro, de muito preço, glória a Deus, glória a Deus, e quebrando o vaso, lo derramou sobre a cabeça e alguns ouvindo que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz esta desperdício de ungido? A mulher ungindo o Senhor, era para eles ungir também. Quem ungiu a mulher, eles ainda estavam achando ruim, reclamando, né? Nem fazem, é igual muitas coisas que acontecem na casa do Senhor. O pessoal nem faz, ainda tem raiva quando as pessoas chegam para fazer, né? Quando o Senhor envia pessoas para fazer a vontade dele, né? Porque podiam vender-se por mais de 30 dinheiro e dá-lo aos pobres. E blamavam contra ela. O povo fazia o quê? Blamava contra a mulher que fez o quê? Que ungiu a cabeça do Senhor com o perfume. Ela quebrou e ungiu a cabeça do Senhor, né? Com certeza ele ficou um cheiro medonho, né? Ele já é cheiroso, né? Então, muito mais ainda, né? Então, e o que? O pessoal nem fazia e nem fazem, nem quer deixar o que as pessoas que estão fazendo fazer, né? Eu prestei atenção. O povo não faz as coisas que o Senhor determina, que o Senhor manda, e o que? Ainda tem raiva e ainda quer impedir quando o que? Quando o Senhor levanta as pessoas para fazer a vontade dele, né? Jesus, porém, disse-lhe, deixai-a, porque a molestai ela, faz-me boa obra. Glória a Deus, com certeza. O Senhor sempre repreende as pessoas o que quer atrapalhar as coisas que o Senhor está fazendo.
No lugar de chegar a ajudar a fazer, faz o quê? Quer atrapalhar. E o Senhor não aceita isso não. O Senhor não aceita de modo, de maneira nenhuma, ó. Presta atenção no que o Senhor vai dizer, ó. Porque sempre tem os pobres convosco. Podeis fazer-lhe bem quando quiserdes. Para vocês verem, né? Glória a Deus. Mas a mim nem sempre me tereis. Verdade, verdade, verdade. E olha que o Espírito Santo já está indo embora da terra, né? Basta chegar o dia dele e ele vai. Glória a Deus. Esta fez o que poderia, antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepulcro. Glória a Deus. Esse versículo aqui tem um grande significado. Ela ungiu sem ela nem entender. Ela ungiu sem ela nem saber que ela estava ungindo o corpo do Senhor para o sepulcro, entendeu? Para ele ser embalsamado, né? Então, assim, para vocês verem, né? Em verdade, vos digo que... Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo onde estiver o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. O que ela fez, né? O que ela fez pelo Messias vai ser contado. É contado, provavelmente pela minha boca, né? Então, porque ela fez o que ela fez? Ela fez uma coisa que as pessoas poderiam ter feito, que estavam andando com ele, caminhando com ele, entendeu? E as pessoas o quê? Não fizeram, e tem pessoas que hoje em dia na face da terra, elas não fazem a obra do Senhor conforme a vontade dele, que poderia fazer, não faz, e o que ainda quer empatar as pessoas que o quê? Que quer fazer, que o que toma a frente vai fazer. As pessoas não aceitam. É isso que eu prestei atenção. As pessoas não aceitam quando o Senhor envia pessoas para fazer a vontade dele, porque as que estão na terra não querem fazer, né? Mas bora continuar. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. No meio de Jesus andava um inimigo dele, né? E ele, ouvindo o faulgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então, eles estavam procurando o quê? Uma maneira deles o quê? Tragar o Senhor, né? Assim, ele procurava uma maneira para o quê? Pegar o Senhor, entendeu? O Senhor em alguma falha, mas o quê? Um Deus maravilhoso, não tem falha nele. O Messias, ele o que? Ele é o próprio Deus encarnado, e nele não há falha, entendeu? Nele não há falha. E eles procuravam de todas as formas o que? Falha para poder crucificar o Senhor com culpa. Mas nele ele foi crucificado, mas não com culpa. Ele foi crucificado com a culpa de quê? Dos antepassados dele, com a culpa de todas as pessoas, os pecados de todas as pessoas em cima dele, do homem santo, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E esse vídeo foi curtinho. Mas o quê? Mas eu li essa parábola inteira pra vocês, ó. É Marcos 14, começando do versículo 1, terminei no versículo 11 pra vocês. Li ela inteirinha pra vocês. A passagem da mulher que ela chegou e fez algo pelo Senhor, cuja aqueles que estavam com ele não fizeram, entendeu? E ela, sem saber, ela fez algo pelo Senhor e ungiu a cabeça do Senhor, justamente pelo que ele ia passar por todos nós, né? Então, assim, dói o que eu vou ler pra vocês novamente, eu vou repetir esse versículo. Porque, mas o que? Pra vocês verem que tem pessoas o que?
que nem fazem, nem empata o que aquelas pessoas que estão fazendo. Presta atenção, ó. Então, esta fez o que podia, antecipou-se a ungiu o meu corpo para o sepulcro. Você está vendo o que foi que ela fez? Ela se antecipou e ela fez o quê? Ela fez duas coisas que o Senhor está dizendo. Ela se antecipou e ela ungiu o corpo do Senhor para o sepulcro. Glória a Deus. Para vocês verem, né? Todos os versículos das Escrituras que a gente fala com o povo tem significado. Ela aqui, ela ungiu o corpo do Senhor sem nem saber que o Senhor ia ser morto por ela e por nós, né? Então, ela chegou e fez, entendeu? Por quê? Porque, e outra coisa, isso eu deixo bem explicado, que quando lisse aqui ia se lembrar dela, com certeza, em memória dela, né? Então, e a esposa do Senhor abre a boca e fala a mesma coisa que o Senhor falou para que fique de memória, para que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente está fazendo pelo Senhor, entendeu? E que fique, né? O Senhor deixou bem claro aqui, né? Para que as pessoas o que se lembrem. Ó, deixa eu repetir, ó. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo, ó, em todas as partes do mundo ela vai ser lembrada. Basta falar esse versículo aqui sobre ela, ó. Do mundo, onde está o evangelho, for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus, você está vendo? O que a gente faz pelo quê? Pelo evangelho do Senhor, vai ser o quê? Em memória, entendeu? Para você ver, né? Glória a Deus, entreguei para vocês. Foi só esse versículo que eu vim soltar para vocês. O outro que eu vou soltar para vocês vai ser sobre o quê? Eu vou soltar para vocês, vai ser agora, peraí. 13, começando do versículo 14, do versículo 24, vai até o versículo 31. Vou ler ela inteira para vocês. Mas antes disso, porque essa parábola que eu sempre solto ela para vocês, com o sonho do arrebatamento, eu vou soltar para vocês agora. Eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhei para o céu, eu avistei Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Eu vi a lateralzinha do rosto de Jesus, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até os pés. E quando eu olhei para o lado do Senhor Jesus, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só olhava, só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirava os olhos do Senhor Jesus e dos anjos, eu olhava para o meio da rua, já não estava dentro da minha casa, já estava lá no meio da rua, suspenso do chão, e eu olhando para baixo. E eu via a rua de uma ponta lá a outra, uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer para vocês também a respeito desse sonho. Eu prestei atenção que no momento eu olhava para o meu filho como se eu quisesse falar com ele pela última vez. E eu não consegui. E outra coisa, eu prestei atenção, ele não estava sentindo de nada do que estava acontecendo naquele momento do arrebatamento. Como muitas pessoas não vão perceber na hora do momento do arrebatamento do Senhor, entendeu? Foi isso que eu percebi nesse sonho também, né? Que na hora do arrebatamento as pessoas não vão perceber, porque eu estava subindo, meu filho não estava percebendo, não tava, as pessoas de dentro do cemitério estavam subindo ao encontro do Senhor, ele estava passando por de frente do cemitério, ele não estava vendo nada do que estava acontecendo. Por quê? Porque o mundo espiritual existe, ele é real. Então, por isso que vocês acordam, vocês alertam, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Bora pro versículo, confirmar o sonho para vocês, ó. Eu sempre leio em Mateus, agora eu vou ler hoje, vai ser em... Toda vez quando eu solto o sonho do arrebatamento, eu solto em Mateus 24. Mas eu tô soltando em Marcos 13 e o versículo 24. Bora lá, ó. É a mesma coisa, só fica diferente só algumas coisas. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. O outro versículo. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande
poder e glória. Glória a Deus, esse dia vai ser maravilhoso. Eu almejo a vinda do Senhor. Vem, Senhor, Maranata, Maranata. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você está vendo? De todo canto, de todas as nações, o Senhor vai tirar povo da face da terra, que são aqueles dele, né, que estão caminhando com ele. Vigiai para que vocês não sejam pegos de surpresa. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam secos e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vinde sucederem estas coisas, sabeis que está perto as portas. Esse versículo aqui, com esse versículo 29. Esse versículo 29 está dizendo que quando a gente vê essas coisas, a gente já tem que ter certeza que ele já está às portas, ele está voltando, né? Por isso que nós não podemos o quê? Relaxar de maneira nenhuma. Assim, eu convido vocês para que vocês comecem a orar mais e comecem o quê? Tá ligado com o Senhor, entendeu? Consagração. Assim também vós, quando virdes, eu ralei esse versículo, estou lendo novamente, suceder estas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele, do jeito que ele falou, vai se cumprir. Glória a Deus. Encerrei para vocês. Deixa eu ler só mais um para vocês aqui, para que vocês fiquem vigilando, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe de que o dia que o Senhor vai vir para a terra, né? Glória a Deus, glória a Deus. Olhai, vigiai e orai. Olha o que o Senhor deixou no versículo 33. Olhai. Vigiai, olhai, vigiai e orai. O Senhor deixa aqui 3 coisas ditas para vocês ficarem de olho e vocês ficarem de vigília e vocês orarem, entendeu? Porque não sabeis quando chegará o tempo. Glória a Deus, verdade. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e disse às autoridades ao seu servo, e cada um a sua obra, e mandasse aos porteiros que vigiasse. Esse aqui, né, esse versículo está falando para as pessoas que estão dentro dos templos, vigiando, que quando o Senhor vir, o Senhor vai querer o quê? Aquelas pessoas que estão de prontidão com as ovelhas dele, né? Glória a Deus. Cada um a sua obra, e mandasse aos porteiros que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. É verdade. Quais são as pessoas... eu acho engraçado, Eu acho engraçado, ao mesmo tempo eu temo. Porque, toda casa que tá levantada, essa casa tem um Senhor. Tem aquela pessoa que está aqui na face da terra encarregado por aquelas pessoas para entregá-la ao Senhor. Então, e o Senhor vai vir, o Senhor da casa, o dono da casa, ele vai vir. E quando ele vir, ele vai chegar, ele vai requerer. Cadê as minhas ovelhas, né? Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo, é o versículo
35, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Então, a casa do tempo evangélico, a casa do tempo católico. Vigiai vocês, viu? Se a tarde, se a meia-noite, se a cantar do galo. O Senhor deu várias opções aqui, né? Do dia da vinda, do horário da vinda dele. Se pela manhã, ó, o Senhor deu à tarde, que ele pode vir à tarde. O Senhor deu que ele pode vir no cantar, ó. Ele deu à meia-noite, ó, 3 horas que o Senhor deu, que ninguém sabe qual é a hora que ele vai vir. Ele deu a de tarde, e ele deu o que? À meia-noite, ele deu também a cantar do galo. E amanhã, ele deu o que? 4 horas, para que a gente fique esperando por ele, 4 horas. Primeira hora que ele nos deu aqui, ó, à tarde, se a meia-noite, à tarde, meia-noite, à tarde, meia-noite, qual é a outra? Se ao cantar do galo, às 3 horas da manhã, se pela manhã, então, e pela manhã, 4 horas ele nos deu, que nós temos que estar aguardando ele. À tarde, ao meia-noite, ao cantar do galo, e a parte da manhã, que nós temos que estar esperando, né? Então, por isso que eu digo a vocês, se consagrar e orar ao Senhor, entendeu? Glória a Deus. Eu li esse versículo, agora eu vou ler o quê? O 35 e o 36 para enterrar para vocês, ó. E as coisas que vós digo-as a toda vigiai. Olha, esse último versículo aqui, o versículo... Eu salteei, deixa eu ver se eu salteei mesmo, ó. Para o último versículo eu vou repetir ele para vocês novamente. Para que vindo de improviso, não vós ache dormindo. Olha o que foi que o Senhor falou. Para que quando ele vir, nesse dia, não pegue as pessoas de improviso, pegue as pessoas dormindo, né? Ó, para que vindo de improviso, não vós acheis dormindo. E as coisas que vós digo-as a todos vigiai. O Senhor mandou foi a todos vigiai, entendeu? Todos nós temos que estar vigilando, esperando por ele, né? Porque o Senhor é o que? É o nosso Salvador. Então, se ele pede para nós estar vigiando, nós temos que estar vigilando, esperando pelo Senhor, entendeu? Eu li o quê? 3 parábolas para vocês. Li a 14, o versículo 1, até o restante dessa parábola. Li o quê? Soltei o sonho do arrebatamento, soltei o sinal da segunda vinda e soltei o quê? Para que as pessoas estejam vigilando, preparadas para esperando o Senhor, viu? Fui.